Boa tarde, crianças. Vamos então dar início hoje, né, às nossas avaliações, né? E hoje a nossa avaliação será uma de português e uma de geografia. E a tia Andréia vai estar lendo e explicando aqui cada atividade dessas duas avaliações. A princípio, a tia Andréia vai começar com a de português. A primeira questão tem aí um texto informativo, né? São aqueles informativo escrito, né? Trazendo, né? O que é texto informativo? Que traz uma informação para nós, né? Nós vimos esse tipo de gênero textual. Então, tem aqui um texto que vocês vão ler com bastante atenção e depois tem algumas perguntas relacionadas a esse texto, tá? É um texto informativo sobre a foca. Depois vem a perguntinha, ó. Quais são as características do texto informativo? Vocês vão ler aqui as alternativas e a que for, né, que vocês verem que estiver fazendo sentido com o texto informativo, que se é um texto informativo, né, a característica de um texto informativo, você vai marcar aí a resposta. A número 2 pede para você marcar as características da foca. Tem mais de uma característica, aqui tem várias alternativas. Todas que forem características relacionadas à foca, vocês vão fazer um X aí para a tia Andréia, tá bom? Depois vem a questão número 3. Marque a alternativa em que só possuem nomes. Aqui temos 4 alternativas com palavrinhas, mas apenas uma alternativa tem as palavrinhas que possuem nomes. Depois o número 4. Marque quantas letras e quantas sílabas tem cada palavra. Então, vocês vão pegar as palavrinhas que estão aí no quadro, vão contar quantas letrinhas, no espaço aí onde tiver que marcar a quantidade o número de letras, vocês vão colocar o número de letras, vão ver quantas sílabas e a quantidade de sílabas, vocês vão colocar o número aí da quantidade de sílabas, tá? Depois o número 5, tem aí alguns objetos, algumas figuras de objetos. Vocês vão escrever o nome desses objetos aí. Tem um espaço para vocês escreverem o nome desse objeto. Depois, abaixo das imagens, tem aí uma tabela e tá separado com objetos, separar em sílabas e classificar em sílaba. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa atividade? Aqueles nomes que vocês escreveram em cima nas imagens, nos objetos, vocês vão escrevê-los novamente na tabela. Aí, cada palavrinha vocês vão separar em sílaba e vai classificá-las quanto a ser monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ok? Essa é a atividade número 5. E a atividade número 6 vocês vão, se tem um quadro aí com umas palavrinhas, vocês vão circular as palavrinhas que apresentam mais de uma unidade. Lembra quando nós falamos das palavrinhas que apresentam mais de uma unidade e que precisamos ter atenção, porque tem palavrinhas que no final coloca S, mas elas não significam que é mais de uma unidade. Então, fiquem atentos, leem as palavrinhas com bastante atenção e circulem apenas aquela que possui mais de uma unidade. E depois, as palavrinhas que vocês não circularem, vocês vão pegar e vão formar frases para a tia Andréia com as palavrinhas que não foram circuladas, tá bom? Terminada aí as frases, a nossa avaliação de português vai estar encerrada, tá bom? Agora, a
tia Andréia vai explicar a avaliação de geografia. Né? Nós vimos mapas, né? Nós aprendemos sobre legendas, né? Então, isso que nós vamos estar fazendo, observando na nossa avaliação essas coisas, mapas, legendas, cores, né? Vamos ter que ter bastante atenção. A questão número 1, observe o mapa. Tem aí o mapa do Brasil, tem aí uma legenda do lado. Então, olha o que está pedindo. Aí vocês vão analisar todo o cuidado do mapa, observar todos os detalhes do mapa aí. Aí, primeira questão. Quantas regiões está dividido o Brasil e quais são elas? Se olharem com atenção, vocês vão encontrar a resposta aí, hein? Depois o número 2. Qual é a menor região brasileira em extensão territorial? Então, qual é a maior? E a menor? Então, vocês vão olhar aí pelos desenhos, pelas cores, vocês vão conseguir identificar qual que é a maior, qual que é a menor. Aí, na resposta, vocês têm que escrever, né? A maior região do Brasil é... Coloca lá a resposta. A menor região do Brasil é... Aí, escreve lá a menor região. O número 4. Em qual continente se encontra o Brasil? Aí tem as alternativas. América Central, africano, europeu ou América do Sul? Vocês vão marcar aí onde que está situado o nosso Brasil, em qual continente. Depois, ó, observando outro mapa, faça o que se pede. Aí tem um outro mapa do Brasil, aí tá pedindo, ó, pinte de verde o estado em que você mora e qual é a sua capital. Então, vocês vão pintar aí o estado de vocês e vai escrever aí para a tia Andréia qual que é o nome da capital desse estado. Depois, o 6. Faça um X no estado que compõe a região em que ele encontra. Qual a região em que ele se encontra? Né? 7. Identifique os estados da região sul e pinte de vermelho. Então, vocês vão olhar aí aonde que está a região sul, que vocês já responderam lá na primeira atividade, vocês sabem encontrar lá a região sul. Agora, vocês nesse mapa aí, nesse segundo mapa, vocês vão colorir de vermelho a região sul. E marque a opção correta quanto ao nome do Brasil. Lembra que a tia Andréia falou que o Brasil tem um nome, né? Ele chama República Brasil Federativa ou República Federativa do Brasil. Qual dos dois é o certo? E para terminar, temos aí o que podemos fazer para salvar o nosso meio ambiente. Vocês vão marcar com X as alternativas corretas e depois pintar a cena aí para ficar bem bacana a nossa avaliação. Tem aí nos quadrinhos, ó, jogar lixo no chão, reciclar todo o lixo, derrubar todas as árvores, proteger a natureza, não desperdiçar água e jogar lixo no mar e nos rios. Então, o que nós podemos fazer aqui que é bom para salvar o nosso planeta? Então, vocês vão fazer um X nos quadrinhos aqui que é bom para salvar o nosso planeta, tá bom?